Olá, boa noite, graça e paz a todos. Meu nome é Paulo, Paulo Monteiro, minha esposa Lidiane. Estamos aqui, a convite dos nossos pastores, pastor Paulo, pastor Helenice, para estarmos aí compartilhando com vocês, e fazendo parte dessa jornada de 12 horas, de ministrações que com certeza estão abençoando muito a vida de vocês. Primeiro, é um prazer estar aqui, agradecemos imensamente esse convite e estamos aqui realmente direcionados pelo Espírito Santo. Quando foi feito o convite a nós, essa palavra que nós vamos compartilhar essa noite impactou muito, porque trouxe à memória uma passagem que a minha esposa vai compartilhar com vocês, que veio de encontro realmente aquilo que o Espírito Santo está direcionando para essas 12 horas aí de ministrações. Então eu queria, já sem muito me alongar, estar compartilhando com vocês o tema que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que é embaixadores do reino. Então gostaria que você aí na sua casa estivesse abrindo comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo número 17 ao versículo 20. Vamos lá compartilhar a palavra de Deus, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vós suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, quando Deus nos direcionou, através do teu Espírito Santo, a estar compartilhando com vocês essa palavra, eu fui buscar a raiz da palavra embaixador. E buscando no dicionário, a palavra embaixador, ela significa categoria mais importante, grau mais elevado de quem representa diplomaticamente um Estado junto a outro Estado, título atribuído ao ministro de primeira classe, pessoa encarregada de missão pública ou particular. Então, perceba comigo que o título de embaixador ele não é dado a qualquer pessoa, E quem tem esse título de embaixador, ele representa todas as leis e tudo aquilo que está no seu país de origem em outro local. Então, não é qualquer pessoa que é selecionada, escolhida, elegida para ser um embaixador. Então, eu pergunto a você, se aqui na Terra o embaixador é tão importante, tem tão peso assim, imagine nós que somos embaixadores de Cristo, representantes legais do reino de Deus no nosso meio. Amém? E eu fui buscar no hebraico também a essência da palavra embaixador. E eu descobri aqui 3 palavras também que remetem à palavra embaixador. A primeira é tecir, que está lá em Provérbios, no capítulo 13. Vamos lá, Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, versículo de número 17, diz o seguinte: o mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Tecir significa aquele que vai em missão. Então, o embaixador é aquele que é enviado numa missão diplomática, aquele que representa o seu país de origem, como nós vemos aí em Provérbios.
Outra palavra também com o significado de embaixador é melitz, que significa um intérprete. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 31. Vamos lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 31, que diz o seguinte: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou, a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Então, melite significa aquele que interpreta, ou um intérprete, como está aqui em 2 Crônicas. E outra palavra também, que tem um ressignificado de embaixador, é Malaca, que significa um mensageiro. 2 Crônicas 35, versículo de número 21. 2 Crônicas 35, 21, que nos diz o seguinte: Neco, no entanto, enviou-lhe mensageiros, com a seguinte advertência: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não interfiras nessa batalha, porquanto não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra, e mandou Deus que me apressasse. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus, que é contigo, para que ele não te destrua também. Amém? Então, nós vemos aqui alguns dos significados que a palavra embaixador tem na Bíblia, né? E refletindo um pouquinho a respeito sobre ser embaixador, né, eu pude perceber, e conversando com a minha esposa, né, no direcionamento que o Espírito Santo ia nos dando, da grandiosa responsabilidade que nós temos. Porque a palavra de Deus diz que nós somos separados, que nós somos representantes de Cristo nessa terra. Nós não somos qualquer um. Cristo nos separou com essa grande missão de sermos embaixadores. Embaixador de Cristo é ser um representante diplomático do mais alto nível do reino de Deus aqui na terra. A Igreja do Senhor Jesus Cristo reunida é, portanto, a embaixada do reino de Deus no mundo, nessa terra em que vivemos. Mateus 18, 20 diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, e eu no meio deles. Então nós levamos a palavra, nós levamos o amor de Deus. As marcas do nosso reino nós levamos como embaixadores. E como embaixadores, nós precisamos e somos munidos de algumas características. Mas nós temos uma grande missão enquanto embaixadores de Cristo. Em Marcos, capítulo 16, versículo número 15, diz o seguinte: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Agora, eu quero compartilhar com vocês algo que eu sempre comento nas minhas ministrações. Será que as pessoas esperam de nós que nós apenas falemos para elas de Cristo? Será que as pessoas esperam que apenas palavras bonitas saiam de nossa boca? Não. O mundo aí fora não quer só aquelas pessoas que decoram versículos, que falam bonito. As pessoas querem exemplos. As pessoas querem vivência na palavra de Deus. E ser embaixador de Cristo é ser exatamente isso. Não viver a palavra, não viver, né, os desígnios de Deus apenas resumidos em palavras, em letras, mas em exemplos, em vida. Nós precisamos representar o reino de Deus com ações, com gestos, com um coração limpo, transparente. O que sai da nossa boca reflete aquilo que está no nosso coração. Então, o que tem saído da sua boca como representante, como embaixador de Deus aqui nessa terra? Saiba que você, como um embaixador, tem algumas características.
Como embaixador, nós somos peregrinos nesse mundo, ou seja, nós não pertencemos a ele. Nós representamos um outro estado, representamos uma outra nação, que não é essa a qual nós estamos aqui nessa terra. Hebreus 11, de 13 a 16. Então, nós estamos aqui de passagem, com única sua missão, com único seu objetivo, que é pregar e levar as boas novas de Cristo àqueles que necessitam. O embaixador do reino de Deus precisa agir de acordo com os preceitos e as diretrizes do estado em que ele representa, ou seja, o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Nós carregamos em nós a marca de Cristo. Nós carregamos no nosso coração a palavra viva de Cristo. Então, nós levamos às pessoas não somente palavras, mas uma transformação de vida. Porque a transformação é o que o nosso Deus coloca para nós levarmos às pessoas. O que você tem levado às pessoas? Transformação? As pessoas têm visto a transformação que Deus fez na tua vida? E nós, como embaixadores, devemos levar a pacificação e a imparcialidade. E essas marcas devem ser evidentes na vida de um embaixador de Cristo. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, nós devemos levar a paz às pessoas, não confusão, não briga, não tristeza. O que você tem levado para as pessoas? De que maneira você tem tomado as suas decisões? Tem sido decisões de forma imparcial? Você tem realmente levado as pessoas à paz? Paz essa que diz a Bíblia que excede a todo entendimento? Eu fui buscar o significado dessas palavras também, para que a gente tivesse um entendimento mais claro sobre elas. Então, pacificador significa que é aquele que pacifica. E pacificar, olha que tremendo isso. Pacificar significa restituir a paz, apaziguar, conciliar. Então, o que você tem levado para a vida das pessoas? As pessoas têm visto em você um instrumento de restituição de paz? E o que é ser imparcial? A palavra imparcial significa aquele que não é parcial, que não se deixa corromper, que julga sem paixão, que não sacrifica a verdade e a justiça. Então, o nosso coração, queridos, como embaixadores de Cristo, deve ser limpo, transparente, incorruptível. A corrupção não cabe em nossa vida. E o que significa imparcialidade? Caráter, qualidade de imparcial, equidade, justiça, neutralidade e retidão. Como tem sido o seu caminhar? Como têm sido os seus exemplos? Você, embaixador, para a sua família, para aqueles que te rodeiam, para aqueles que trabalham com você, para aqueles que estudam com você. Você tem transmitido a eles essa neutralidade, essa imparcialidade, essa retidão? Eles têm visto em você um coração incorruptível? Nós, enquanto embaixadores de Cristo, temos uma grande responsabilidade. E a pergunta é: você está preparado para isso? É importante que um cidadão do reino de Deus promova a paz aonde quer que ele esteja, ainda que isso venha a lhe custar passar por cima de seus próprios sentimentos e os desejos de sua alma. Muitas vezes, quando estamos em momentos onde devemos tomar alguma decisão ou até mesmo direcionar um conflito que está à nossa frente, pedindo uma solução, nós devemos agir com neutralidade e imparcialidade, à luz do que a palavra de Deus coloca. Como embaixadores, nós representamos um Deus imparcial e um Deus justo. Então, a justiça deve estar nas nossas decisões, nas nossas ações.
O mundo está cheio de injustiça, mas nós, enquanto embaixadores de Cristo nessa terra, somos representantes da justiça divina. E o que você tem feito? De que forma você tem impactado a vida daqueles que estão ao seu redor? Olha que interessante essa passagem de Romanos capítulo 12. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará ou juntará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu sei que muitas vezes o cansaço pode nos afligir em alguma situação. O abatimento pode querer vir em algum momento. Mas eu quero encorajar você essa noite, meu irmão. Não trate o mal com o mal. Que você possa ser um representante do bem e da graça de Deus sempre, tanto na vida das pessoas quanto na sua própria vida. Que a alegria do Espírito Santo, que a paz que excede a todo entendimento, possa ser a marca viva da sua jornada aqui nessa terra enquanto embaixador de Cristo. Eu quero realmente declarar sobre a tua vida que você é um embaixador, que Deus sonhou com você, mesmo antes da fundação do mundo. Amém? E eu quero profetizar sobre a tua vida que se façam retos os teus caminhos para os teus pés, para que o manco não se desvie, mas antes ele possa ser curado. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus capítulo 12, do versículo 13 ao 15. Como embaixadores, somos mensageiros dessa paz. Que nenhuma raiz de amargura possa estar no teu coração. Nós, enquanto embaixadores, devemos ter um coração transparente, um coração limpo. E como anda o seu coração de embaixador? A nossa vida deve impactar pessoas. Como eu disse aqui, falar simplesmente, ser eloquente, conhecer versículo por versículo da palavra de Deus, isso não impacta mais as pessoas lá fora, querido. O que impacta pessoas é o estilo de vida qual nós decidimos viver. O que impacta pessoas é como nós encaramos os desafios desse mundo. O que impacta pessoas é a maneira com a qual nós olhamos para as situações e conseguimos contemplar um futuro, conseguimos contemplar uma vitória, conseguimos contemplar a alegria onde há tristeza. Nós, como mensageiros, como embaixadores de Cristo, somos aqueles que levamos uma palavra de consolo, uma palavra de amor, aqueles que naquele momento a tristeza ou abatimento os rodeiam. Nós, enquanto embaixadores, carregamos no nosso coração a marca de Cristo, para levar a essas pessoas a um patamar de intimidade com esse Deus que servimos de uma forma grandiosa. Jesus nos fez mais do que pessoas comuns. Ele nos criou como parte da família divina. Não foi você que escolheu ser embaixador. Como aqui na terra, o embaixador, ele é escolhido. Ele é escolhido pelo governante maior de uma nação.
Então, quem nos escolheu foi o próprio Deus. Deus te escolheu para ser um embaixador, um representante dele aqui nessa terra. E como embaixadores, nós devemos carregar em nós algumas evidências daquele país, daquele reino e daquele a qual servimos. Olha que interessante isso, que eu fui buscar na palavra de Deus alguns pontos que traz a nós a evidência de que Deus está conosco e que Ele nos escolheu para essa missão. Olha que interessante. Nós somos a expressão da vida divina de Cristo, Colossenses 1:4 e Colossenses 3:4. Então você é a expressão viva daquilo que Cristo fez naquela cruz por mim e por você. E por aqueles que estão ao seu derredor. Nós carregamos no nosso coração a marca da cruz. Nós carregamos no nosso coração a marca, a palavra viva. Do nosso coração transbordam palavras de alegria, transbordam palavras de amor, transbordam palavras de consolo. Nós estamos aqui para direcionar, outorgar, profetizar e liberar sobre as pessoas palavras de paz, palavras de crescimento. Nós somos esses a qual Deus escolheu. Nós somos escolhidos, santos e amados por Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Então, como eu disse há pouco, querido, você foi escolhido. Você, minha querida, foi escolhida. E você, que estão aí nos ouvindo e nos vendo essa noite, você foi escolhido e você é amado por Deus. Amém? Nós somos filhos da luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 5. O que nós temos levado para as pessoas? Luz. Aonde há trevas, a luz que habita em nós tem impactado as trevas e afugentado elas? Como que está a sua luz? Somos o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Aonde muitas vezes o mau cheiro da podridão inunda uma família, uma situação, nós somos aquele que carregamos em nós o bom perfume de Cristo e levamos a esse local não só o bom perfume, mas a luz e a paz que excede a todo entendimento. Enquanto embaixadores de Cristo nessa terra, nós levamos a paz aonde há guerra. Agora nós estamos tendo os noticiários inundados aí por imagens, né, do Afeganistão. Estamos vendo o que as pessoas, né, que muitos irmãos que estão lá estão passando. Nós, como embaixadores, devemos levar a paz aonde há guerra. Nós, enquanto embaixadores e representantes desse Deus, devemos levar para esse lugar a alegria, aonde há choro, aonde há tristeza. De que maneira nós temos impactado aqueles que estão ao nosso derredor? Nós somos a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14. O que você tem levado para as pessoas? De que forma as pessoas têm visto Cristo na sua vida? Tem visto uma luz bonita, resplandecendo, ou uma luz mais ou menos meio amarelada, quase apagando? Como que está a sua luz? Somos co-herdeiros de Deus com Cristo, Romanos 8:17. Não se preocupe com essa jornada, não se preocupe se você vai ter mantimento para essa jornada, querido. Não se preocupe se a roupa que você veste amanhã ela vai te servir. Nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo. Na nossa jornada, na nossa caminhada, Ele disse que estaria conosco e proveria sobre nós todas as nossas necessidades. Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que traz a nós a existência, aquilo que ainda não existe aos nossos olhos. Porque nós temos no nosso coração a marca
da fé em Cristo Jesus. Nós somos ungidos. Então você não é qualquer um, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo número 21. Se você acha ainda que você não é capaz para exercer esse ministério de ser embaixador de Cristo, eu quero dizer para você essa noite que você foi separado, que você é amado e que você é ungido para esse serviço, para esse papel. Mas como você tem encarado essa responsabilidade? Quando eu entendi a raiz, né, e a grandiosidade de ser um embaixador, um representante de Cristo aqui nessa terra, isso trouxe um impacto muito forte na minha vida, conversando com a minha esposa a respeito dessa palavra. Traz assim realmente uma responsabilidade maior ainda sobre nós. Então, que representante você tem sido do reino de Deus? Mas o que mais me impactou é que nós somos templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se nós somos templo de Deus, se nós somos embaixadores do reino de Deus, então, de que maneira nós temos impactado as vidas? Muitas vezes, eu sei que nessa jornada e nessa responsabilidade de sermos embaixadores, muitas vezes somos pegos desprevenidos, muitas vezes somos colocados em situações que não gostaríamos de estar. Mas a palavra de Deus diz que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estaria conosco e que jamais nos abandonaria. Que Deus é esse que escolhe pessoas, homens e mulheres como eu, como você, nos capacita, nos unge, nos direciona e ainda assim diz que, independente da situação, Ele estaria ao nosso lado. Nós servimos a um reino, nós servimos a uma pátria amada, a qual o seu líder maior diz para nós essa noite que Ele não iria nos abandonar e que estaria conosco, nos ajudando nessa missão que Ele nos deu. Sabe, daqui a pouco eu vou passar o microfone à minha esposa e ela vai poder compartilhar com você algo que nós, né, lembrando disso daí, trouxe à tona um sentimento muito gostoso, de que realmente aquilo que Deus coloca na sua palavra de sermos representantes, embaixadores, é uma missão viva em nós. É uma missão tão nobre, tão impactante, que para aqueles que encaram essa missão com simplicidade, traz grandes transformações. E eu vou passar o microfone para minha esposa agora, para que ela possa compartilhar com você isso que lá atrás nos impactou e veio de encontro àquilo que Deus ministrou ao nosso coração, para que pudéssemos compartilhar com você essa noite. Então, lembre sempre de uma coisa: nós somos exemplo. Amém? Amor? Boa noite a todos. Quando o tema veio para a gente sobre embaixadores do reino e o Paulo começou a compartilhar comigo, o Espírito Santo me trouxe à tona uma situação que nós vivemos. E há uns 5, 6 anos atrás, até um pouquinho mais, o nosso irmão Alisson aqui da igreja, foi a formatura dele, e ele convidou alguns amigos bem próximos, né? Então foram o Marcos e a Elide, eu e o Paulo, ele e a Nil e a irmã dele. E nós fomos na colação de grau, fomos no jantar, e chegou o dia do baile de formatura dele. Então o baile começava por volta de umas 10 horas, e logo que nós adentramos ao nosso espaço ali, eu olhei do lado e vi que tinha uma mesa muito grande, com muitos convidados, e tinha um homem muito aparentável, que demonstrava ser um homem muito influente, muito de posses, né? Porque todas as pessoas, quando chegavam nessa mesa, primeiro iam até ele, o cumprimentavam, para depois cumprimentar as demais pessoas. Então, de certa forma, ele era um pouco bajulado, né? Isso me chamou a atenção pelo local onde eu estava sentada.
E durante as horas foram se passando, e quando deu meia-noite começou o baile, lá embaixo, propriamente dito, e todas as pessoas desceram. E como nós estávamos ali sentados já há um determinado tempo, nós ficamos em pé ao redor da mesa e tinha um palhaço que toda hora passava por ali, o Paulo arrancava a cartola dele e o outro pegava não sei o quê, e era uma festa cada vez que esse palhaço se aproximava da nossa mesa. E determinado momento, era por volta de 1h30 da manhã, esse homem que eu havia olhado no início da noite, ele se aproximou até de mim e disse assim: preciso fazer uma pergunta. E pelo cheiro, né, demonstrava que ele já havia bebido. Eu olhei para o Paulo, aí veio o Paulo, Marcos e o Alisson. E aí, tudo bem, né? E ele disse assim: olha, tem uma coisa que está me intrigando há muito tempo. Falou, desde que eu cheguei, eu olho para vocês e o tempo todo vocês estão sorrindo, vocês estão brincando, e eu reparei que nessa mesa não tem nada. Só tem Coca-Cola, refrigerante e água. Não tem mais nada. Enquanto que na minha mesa você pode ver lotada, né? Tinha vários baldes de bebida, uísque, energéticos de todos os tipos, de todas as espécies. E ele disse assim: isso está me constrangendo. O que tem? O que vocês estão tomando para ter tanta alegria? O que acontece com vocês? Me fala, porque eu não consigo tirar os olhos de vocês. Eu quero entender isso. E aí, né, a gente brinca que chegou o evangelista, chegou o Marcos, e o Marcos começou a brincar. Falou, não, o que a gente toma é a água da vida, né? É uma água viva, que ela flui de dentro. E começou a falar de Jesus para ele. E assim, e o Paulo, o Marcos e o Alisson ficaram por um bom tempo falando de Jesus para esse homem dentro de um baile de formatura. Então, assim, o que veio para nós naquele dia é assim, que não importa onde nós estejamos, né? Nós estávamos num ambiente totalmente não propício, mas o modo como nós nos comportávamos era algo tão diferente para ele e tão natural para a gente, porque nós estávamos entre nós, brincando, dando risada, nos divertindo ali, mas chamou a atenção de uma pessoa que estava do outro lado. Então, assim, não importa onde nós estejamos, mas importa aquilo que nós somos, os embaixadores do reino, né? Aquilo que nós representamos. Então, quando nós entendemos de onde eu vim e para onde eu vou, isso se torna algo tão natural na minha vida que eu não preciso me esforçar, eu não preciso tentar. Nós não fomos ali para pregar para ninguém. Ninguém de nós ali havíamos pensado nessa hipótese. Nós fomos simplesmente para nos alegrarmos com o irmão no momento dele, momento de uma conquista, de uma formatura, né? Mas a nossa vida ali impactou a vida de uma outra pessoa sem esforço nenhum, de modo natural. O que para nós era natural, para aquele homem foi algo que impactou a vida dele. Então, né, o que a gente está aqui dizendo? Você pode ir para qualquer lugar e está tudo bem. Não. Mas nós estamos nesse mundo que não é nosso, nós somos peregrinos dentro dele, né? A Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. Então, assim, eu não vou em todos os lugares, mas há situações em que nós temos que estar em determinados lugares. Mas nesses lugares eu preciso saber quem eu sou e para onde eu vou, o que eu represento. Né? Eu estou num lugar que não é propício, mas eu estou ali como embaixadora, vivendo aquilo que dentro do meu mundo, dentro do meu estado, né? É real, é vivo. Né? E esse momento me chamou muito a atenção, ficou marcado na minha vida e foi o que nós lembramos. Né? E sabe, queridos, como a minha esposa colocou, como a Lidiane colocou, é algo que fluiu naturalmente na nossa vida naquele momento. Nós não estávamos lá com pretensão alguma de evangelizar, né? Ninguém ali, né? Nós estávamos com a intenção, primeiro, de estar compartilhando com o Alisson esse momento, né? Fomos muito honrados, inclusive, com o convite dele. E o nosso intuito é estar ali com um amigo, né? Compartilhando, com um casal compartilhando desse momento de alegria, a formatura dele. E pelo simples fato
de vivermos as verdades de Cristo, de Deus na nossa vida, isso fez com que refletisse e transmitisse, impactasse o coração daquele homem. E você deve estar se perguntando, nossa, então ele aceitou a Jesus naquele baile? Não. Nós não fizemos oração nenhuma ali para ele aceitar Jesus. Mas eu creio que a semente ela foi plantada. Pode ser que já até germinou, pode ser que não. Mas o que nós estamos colocando para vocês e tentando transmitir, que ser embaixador de Cristo nesse mundo em que vivemos é algo simples. É simples. Não é pesado, não é fardo. Para aqueles que vivem plenamente as verdades da palavra de Deus em sua vida. Nós temos experimentado na nossa família, com a nossa filha, grandes coisas da parte de Deus. Mas não porque nós forçamos essa ou aquela situação, como a Lidiane colocou. O nosso único intuito, o nosso único objetivo é agradar o coração de Deus. É servir a esse Deus maravilhoso. E enquanto embaixadores, Ele coloca sobre nós essa responsabilidade de nós levarmos às pessoas um Deus leve, um Deus sóbrio, um Deus pacificador, um Deus de luz, de graça, que impacta pela simples presença de pessoas que têm essas características no seu coração. Então, como eu disse aqui, o mundo ele tá já cheio, né, de pessoas que falam. E a palavra de Deus diz também que o mundo jaz do maligno. Não é falar, mas é representar, enquanto embaixadores, as verdades de Cristo, as verdades do reino da onde nós viemos e para onde nós vamos na eternidade. Então, essa noite, o nosso intuito foi trazer essa reflexão na sua vida. Que você possa ter sido impactado não só com essa palavra, mas com todas aquelas que passaram aí diante dos seus olhos nessa jornada de 12 horas. A nossa oração para você, já que nós estamos findando aí essas 12 horas, né, vamos ter ainda mais um casal abençoado aí para estar falando com vocês, mas que você possa trazer uma reflexão aí para a sua vida. E eu quero dizer mais uma coisa para encerrarmos essa noite. Viver as verdades de Deus é simples. Nós que complicamos. O nosso Deus, Ele é simples. Não complica aquilo que Deus já colocou de forma tão simples e singela para nós. Amém? Olha, que Deus possa te abençoar grandiosamente. Você, a sua família, e nós profetizamos sobre vocês grandes experiências de Deus. Que vocês possam crescer, se desenvolver naquilo que Deus tem para cada um de vocês. Mais uma vez, nosso muito obrigado por você estar conosco nessa jornada. E eu creio que o Espírito Santo tem falado com você e falou muito ao seu coração. Uma excelente noite para você. Que Deus o abençoe grandiosamente. Tenha no seu coração um beijo da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com